Então, hoje nós vamos falar como acabar com as cochonilhas de raiz, né? E no finalzinho eu vou ensinar como você vai acabar com as cochonilhas de raiz sem precisar de remover todas as suas rosas do deserto do substrato. Isso é muito interessante, ok? Então, existe sim uma forma simples de você acabar com as cochonilhas aí, mas se tratando das cochonilhas de raiz, mas haveria necessidade de você retirar elas do substrato. E hoje, no finalzinho dessa aula, fica comigo que eu vou ensinar como você acabar com as cochonilhas de raiz sem precisar tirar todas as suas rosas do deserto do substrato, ok? Olha aí, ó. Já tem pessoas aí, olha só, Aldaria do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, Vani Carvalho de Santana, da Bahia, o André Policelli de Votuporanga, São Paulo, que legal. Síria Gilberti, sou de Catuete, do Paraguai. Olha aí, que interessante, muito interessante, viu? Pessoas de outros lugares assistindo a gente aqui. Verônica de Itaú, Rio Grande do Norte. Jesulindo de Rondonópolis, Mato Grosso. Olha aí, minha cidade vizinha aqui. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui para aprender aí um pouquinho mais sobre as rosas do deserto. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem já muito resultado com as rosas do deserto, como por exemplo o senhor Aldari, o senhor Jesulindo, que são meus alunos do curso Império Rosa do Deserto, e são pessoas que já têm um resultado incrível com a rosa do deserto. Ok? Eu tenho certeza que essas pessoas que eu disse o nome delas aqui vão fazer um depoimento para compartilhar, né, o resultado delas, e eu vou estar divulgando aqui no nosso Instagram para vocês. Se vocês estão vendo aí, ó, gente, sempre estamos tendo novidades aqui no nosso Instagram, ok? Então, estamos entregando o máximo de conteúdo, porque aqui a gente ensina tudo o que a gente sabe, né, em mais de 6 anos aí de muito aprendizado, né? E a gente gosta de compartilhar com as pessoas, né? E é por isso que eu estou fazendo esse evento aqui, ok? Então vamos lá, vamos ver se mais alguma pessoa comentou aqui. Acho que somente essas mesmo. Vamos lá. Cochonilhas nas rosas do deserto. Na verdade, gente, existem aí mais de 7 espécies de cochonilhas, né? Existem 7 espécies de cochonilhas. Existe vermelhas, existe cochonilhas brancas, existe cochonilhas pretas, né? Inclusive, né, antigamente pegava ali aquele pozinho da cochonilha para fazer tinta artificial. Olha que legal, né? Então assim, mas hoje nós vamos dividir as cochonilhas em 3 categorias, né? Porque nós vamos ensinar as cochonilhas aí nas rosas do deserto, né? Que é o nosso objetivo. Então nós vamos dividir elas em 3 categorias, apenas 3 categorias, que são cochonilha de galho, cochonilha de raiz e cochonilha de carapaça. Ok? Vamos ver, tem mais pessoas entrando aqui, olha só. Ó. Boa noite, professor. Maria Perico de Ariquemes, Rondônia. Um abraço, Maria Perico, minha aluna também do curso. Olha aí, que legal, gente. Eulineide acabou de entrar. O Arlen, eu lembro dessa pessoa, o nome dela agora fugiu da mente. Elisângela também, olha aí, todo mundo entrando para nossa aula de hoje. Olha aí, coloca eu no depoimento que eu mando ver. Olha aí, senhor Aldari, muito bem, vou aguardar o seu depoimento, viu? Vou conversar com o senhor depois sobre isso. Você vai fazer um depoimento incrível para a gente publicar aqui no nosso Instagram, ok? Vamos lá então. As cochonilhas, gente, independente aí de qualquer uma delas, dessas 3 categorias que nós vamos discutir hoje, que são as cochonilhas de raiz, cochonilhas de galhos e as cochonilhas de carapaças, elas são sensíveis a compostos tensoativos. Professor, que nome é esse? O que é tensoativo? Né? O que é isso? Gente, tensoativo
são aquelas coisas, aqueles detergentes. Então, tudo que é detergente, ele tem ali uma composição tensoativa, né, que ele faz espuma. Então, o que eu quero dizer? Que as cochonilhas, elas são sensíveis ao detergente. É isso mesmo, detergente aí, que você lava a louça, né, que você lava a roupa, né, tudo que é detergente, que faz espuma, né, as cochonilhas são sensíveis a esses detergentes, porque elas ficam sufocando, né, esses tensoativos, eles sufocam a cochonilha e ela perde a respiração. E olha, gente, existe a cochonilha macho e a cochonilha fêmea. Você provavelmente já deve ter visto a cochonilha fêmea aí no seu cultivo de rosa do deserto. Elas não se movem, elas são muito, tipo assim, inérteis, né? Elas não se movem muito aí. Agora, a cochonilha macho, ou melhor dizendo, o inseto macho da cochonilha, ele tem asas, ele voa, ele é tipo um mosquito, né? Ele é tipo uma mosca branca que tem uma cauda um pouquinho alongada. Olha que interessante, né? Mas o inseto macho da cochonilha, ele não causa aí nenhum dano para suas rosas do deserto. O problema, né, a praga aí são as cochonilhas fêmeas, ou seja, o inseto fêmea das cochonilhas, né? Esses são os problemas. Por quê? Porque ele suga a seiva da sua rosa do deserto e causa aí, né, uma destruição nas suas rosas do deserto, ok? Mas então, as cochonilhas, elas são sensíveis aí ao detergente, né, aos compostos tensoativos, né, e elas causam, né, elas vão sugar aí a seiva da sua rosa do deserto e podem causar aí a desidratação do caudex, se o caso for cochonilha de raiz. Então, se é cochonilha de raiz, provavelmente, né, o caudex da sua rosa do deserto vai ficar assim desidratado, ok? Olha lá, minha amiga Dalva também acabou de entrar aqui, minha aluna, que legal. Posso trocar o substrato ao mesmo tempo que usar a barragem? Dalva, minha querida, eu vou te responder essa dúvida no privado, ok? No privado eu vou responder. Porque hoje nós estamos falando sobre as cochonilhas, como identificar, como prevenir, como eliminar as cochonilhas aí do seu cultivo de rosa no deserto, ok? Depois eu te chamo lá no privado e tiro a sua dúvida, respondo a sua pergunta, viu? Elza Salles Araújo, né? Boa noite, professor, olha aí, acabou de entrar também. Risonete Amorim, que legal, todo mundo entrando para nossa aula, chegaram a tempo aí. Tem algum recado? Não, tá só tudo certinho. pegar. Sim, pode pegar. Cuidado só para não bater aqui. Cuidado, fiozinho, isso. Beleza, vamos lá, continuando a nossa aula. Então nós já aprendemos que existe o inseto macho e o inseto fêmea das cochonilhas. As cochonilhas fêmeas, elas causam aí danos às suas rosas do deserto, podendo levar à desidratação do caudex. Não estou dizendo que toda a situação de caudex desidratado da sua rosa do deserto seja causado pelas cochonilhas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cochonilha de raiz, ela pode sim levar a sua rosa do deserto a ter o caudex desidratado, um pouquinho murcho ali, né? Então, isso é muito interessante. Estou com uma colinha aqui, viu? Para mim segmentar aqui a nossa live. E aprendemos também que elas são sensíveis aí aos compostos tensoativos, que são os detergentes. É isso aí. As cochonilhas você consegue eliminar elas com facilidade com detergente. Eu vou te ensinar com detalhes daqui a pouquinho. Então vamos lá. A primeira categoria, né, que nós vamos discutir hoje são as cochonilhas de galhos, né? São aquelas que ficam na pontinha dos galhos da rosa do deserto ali. Nessas são elas causam muito danos na sua rosa do deserto, mas são as mais fáceis de eliminar. Como acabar com as cochonilhas? Você pode utilizar aí detergente,
né, qualquer detergente, claro, uma solução com água. Como que você vai fazer? Você vai pegar aí meio copo, né, americano para 1 litro de água, né, meio copo americano de detergente, né, um detergente de sua preferência. Eu gostaria de dizer que é melhor evitar o detergente vermelho. Detergente vermelho e o detergente verde. Utiliza aí de preferência o detergente transparente, né, que vai ter um resultado melhor e essas químicas aí não vão prejudicar as suas rosas do deserto, ok? A forma de prevenir aí as cochonilhas dos galhos são as pedras de naftalina, as famosas pedras de naftalina que eu sempre ensino, né? Então, se você colocar aí uma de um lado e do outro, você pode sim prevenir as cochonilhas de raízes, ok? Mas se você viu as cochonilhas de raiz, como identificar? As cochonilhas de raiz, elas geralmente, aí na rosa do deserto, você vai ver as cochonilhas brancas, né? Você vai ver alguns bichinhos brancos e ela solta tipo uma farinha de trigo. Onde ela está ali, aquele local que ela está ali, né? Fica algumas coisas brancas ali, né? É um detrito que a cochonilha libera, ok? Isso é natural das cochonilhas, ok? Então, se você viu aí alguns insetos, né, que não se movem, né, eles praticamente não se movem, eles ficam inérteis aí nas suas rosas do deserto, nos galhos, são brancos e liberam um pequeno pozinho, tipo uma farinha de trigo, são as cochonilhas, ok? Então, conseguiu identificar as cochonilhas, é a hora de acabar com elas. Você vai pegar aí meio copo americano de detergente neutro, como o senhor Aldari acabou de me recordar aqui, vai misturar em 1 litro de água, você vai diluir em 1 litro de água e você vai pulverizar nas suas rosas do deserto no final da tarde. É melhor no final da tarde para não prejudicar aí as suas rosas do deserto, ok? Um rápido intervalozinho aqui, ó. Boa noite, professor. Albertina de Goiânia, olha aí, seja bem-vinda. Obrigada, sempre muito amável com todos, estarei aguardando, com certeza, dona Dalva. É isso aí, gente, todo mundo entrando, que legal. Então vamos lá, já falamos sobre as cochonilhas nos galhos das rosas do deserto, como prevenir, como identificar e como eliminar. Agora nós vamos falar sobre as cochonilhas de carapaças. Olha, gente, a cochonilha de carapaça, na verdade, além de uma categoria diferente que nós estamos discutindo aqui, ela é uma espécie diferente, né? O nome dela diz já, cochonilha de carapaça. Significa o quê? Que ela tem uma carapaça, uma cobertura ali, né, bem resistente, que serve para proteger ela ali, tanto de outros insetos predadores, como também para fazer com que nenhum pesticida cause efeitos sobre ela. Então, das piores cochonilhas que tem aí, a cochonilha de carapaça é a mais difícil de você eliminar, exatamente porque ela tem essa carapaça, essa cobertura aí que vai fazer com que ela seja mais resistente. Ok? Se vocês ouvirem aqui alguns barulhos aqui, ver que eu estou pertinho aqui de uma rua, estou no estabelecimento aqui onde temos o escritório, então tem pessoas transitando, fique tranquilo, ok? Vamos lá, cochonilhas de carapaças, como prevenir? A prevenção da cochonilha de carapaça também é da mesma forma, você vai utilizar aí a pedra de naftalina, ela é também eficiente para a prevenção das cochonilhas, ok? Identificar a cochonilha de carapaça, como eu disse, ela tem essa carapaça em cima dela, né? Uma proteção em cima dela, e elas ficam nas folhas, né? Principalmente nas folhas, e elas são bem organizadas, elas ficam ali uma atrás da outra, organizadinhas, né? São super organizadas, e elas também conseguem ficar nos galhos, ok? Então ela fica ali, ó, embaixo daquela carapaça, protegida e sugando a seiva da rosa do deserto, ok? E vai fazer com que a sua rosa do deserto fique
feia, fica desnutrida, né? E vai ser ruim para a sua rosa do deserto, prejudicial para a sua rosa do deserto, ok? Então, vamos lá. Agora, nós já aprendemos sobre a cochonilha de carapaça, como eliminar. Gente, para eliminar a cochonilha de carapaça, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Você vai, para você eliminar ela, você vai pegar um cotonete, né? Você vai molhar ele em uma solução, um detergente, a mesma que eu ensinei para acabar com as cochonilhas de galhos. Você vai umedecer esse cotonete na solução e você vai remover cochonilha por cochonilha. Então é muito trabalhoso. Ah, professor, é muito difícil, eu não vou ter tempo, eu não vou ter como fazer isso. Existem outras formas também. Você pode fazer uma poda naquele galho, né? Retirar aquele galho com as cochonilhas, ok? Já que as cochonilhas, elas vão ficar aí principalmente nos galhos, nas pontas dos galhos, ok? Então, para você acabar com as cochonilhas de carapaça, você vai precisar de remover cochonilha por cochonilha com cotonete umedecida em uma solução de água com detergente neutro, ou então você vai arrancar aquele galho, né, com as cochonilhas, e você vai pegar esse galho, colocar em uma sacola, amarrar bem e colocar para o lixeiro, jogar para bem longe, para você já não ter mais problemas com cochonilhas, ok? Então, nós já aprendemos também como prevenir, como identificar e como eliminar as cochonilhas de carapaças. Um detalhe muito importante: as cochonilhas de carapaças, elas são brancas, elas são pretas e tem as vermelhas também. Ah, e detalhe, tem as verdes e as transparentes, ok? Mas nas rosas do deserto você vai ver uma um pouquinho mais escura, ela vai ser um marrom bem escuro mesmo, e elas vão ficar naquelas nervuras centrais das folhas das rosas do deserto, ou então nos galhos, ok? Então, já ensinei para vocês aí como identificar, como prevenir e como eliminar as cochonilhas de carapaças. Agora, eu vou falar, né, sobre as cochonilhas de raiz, que na verdade são as mesmas cochonilhas que ficam em cima dos galhos, mas por algum motivo elas se desenvolveram nas raízes das rosas do deserto, ok? As cochonilhas de raiz, você vai identificar apenas quando você conseguir tirar do substrato. Tirou a sua rosa do deserto do substrato, você vai ver as cochonilhas de raiz. E como que você vai identificar? Né? Aqueles filamentos brancos que elas liberam ali, né? Tipo uma farinha de trigo, da mesma forma da ponta dos galhos também, ok? Então, da mesma forma que ela se desenvolve na ponta dos galhos, ela vai se desenvolver também ali nas raízes das rosas do deserto. E o que elas vão causar nas rosas do deserto se estiver nas raízes? Vai causar a desidratação do caudex, principalmente vai atrapalhar o desenvolvimento da sua rosa do deserto também, ok? Vou responder aqui umas perguntinhas que eu acabei de ver aqui em cima. Nas minhas, tanto nas bebês como nas maiores, tem mais pulgões. Muito bem, dona Paula Francinetti. Gente, falando nisso, a dona Paula Francinetti fez um depoimento contando o testemunho dela. Incrível, vou compartilhar com vocês depois, ok? Acredito que eu tenho a permissão dela para mim compartilhar com vocês. Um testemunho muito interessante, e que o cultivo das rosas do deserto ajudou na qualidade de vida dela. E é isso que a nossa rosa do deserto, né, nos proporciona aí todos os dias, ok? Então, cochonilha de raiz, prevenção das cochonilhas de raiz. Como prevenir? As cochonilhas de raiz você pode prevenir também com as pedras de naftalina, colocando ali 2 pedras de naftalina misturadas ao substrato. Isso pode sim fazer com que você não tenha problemas com cochonilhas de raiz. Identificar, eu já te ensinei, e como eliminar. Tirou a sua rosa do deserto do substrato, identificou as cochonilhas de raiz, você vai fazer essa solução de água com detergente e colocar ela ali dentro, só mergulhar e já retirar, e já vai ser o suficiente para
exterminar aí com as cochonilhas de raiz, ok? Professor, eu tirei 2 rosas do deserto do substrato e as 2 estavam com cochonilhas de raiz. E eu estou observando que as outras também estão com Caudex desidratado, né? Aí sim a gente leva a entender que todas as suas rosas do deserto estão com cochonilha de raiz. E eu vou ensinar para você agora uma receitinha que você vai conseguir acabar com as cochonilhas de raiz do seu cultivo sem precisar tirar todas as rosas do deserto do substrato de forma simples. Olha só, você vai pegar em uma vasilha maior, você vai colocar água, vai despejando detergente e mexendo com as mãos assim, ó, vai misturando rapidamente aquele detergente até você ver que quando começar a fazer espuma, começou a fazer espuma, né? Se você lembra, as cochonilhas são sensíveis aos tensoativos, né? Então começou a mexer ali, né? Começou a fazer espuma, está na quantidade ideal. Agora você vai pegar o que? Você vai pegar as suas rosas do deserto dentro daquele vaso e tudo, e vai mergulhar aquele vaso dentro da solução, sem deixar com que a água entre por cima do vaso da rosa do deserto, ok? Essa solução, ela tem que entrar pelos furos do vaso e molhar todo o substrato para acabar com as cochonilhas de raiz, ok? Então você tem que se atentar para colocar numa quantidade que não vai ultrapassar o tamanho do vaso da sua rosa do deserto. Então você até pode colocar o seu vaso ali e ir acrescentando a solução de água com detergente aos poucos ao redor, dentro daquela bacia, mais uma vez, de forma com que essa solução entre pelos furos do vaso. É muito interessante isso. A solução de água com detergente precisa entrar nos furos do vaso para conseguir envolver todo esse substrato aí e acabar com as cochonilhas de raiz, ok? Isso aí não vai prejudicar as raízes da sua rosa do deserto e vai ser eficiente aí contra as cochonilhas de raiz, ok? É muito interessante aqui, ó, acabaram de fazer uma pergunta, professor, o que causa a cochonilha de raiz? A cochonilha de raiz, ela é uma praga, né, que chega no seu cultivo, ou do quintal do seu vizinho, ou de outras plantas que você tem aí, né? Ou se você comprou alguma rosinha do deserto e nela ali já tem os ovos da cochonilha. Então os ovos da cochonilha vai se desenvolver e pode esparramar no seu cultivo, ok? Uma informação muito importante aí, olha, uma cochonilhazinha, ela pode pôr em média de 1.000 a 1.200 ovos. Olha só, uma única cochonilha, ela pode pôr 1.000 até 1.200 ovos. Imagina como que não deve ser a infestação, né, o desenvolvimento rápido dessas espécies, né? Então, é por isso que a gente tem que se atentar. É uma outra receitinha também para você acabar com as cochonilhas de raiz aí. Se tratando de cochonilha dos galhos e das cochonilhas de raiz, o SBP. O SBP ele contém essa espuma também, ele é muito eficiente. Ele só não vai ser eficiente contra a cochonilha de carapaça, porque ela tem aquela proteção ali e ela vai ficar ali escondidinha ali, só sugando a seiva da rosa do deserto. Por isso que você vai precisar de um cotonete umedecido para remover cochonilha por cochonilha, ou cortar aquele galho, né, e colocar para o lixeiro, levar para bem longe, ok? Então, gente, olha só, agora você já sabe aí como eliminar as cochonilhas. Já te ensinei aí uma dica incrível para você acabar com as cochonilhas de raiz sem precisar de remover todas as rosas do substrato, todas as suas plantas do substrato, mas é claro que você só vai fazer isso se você souber, se você tiver quase certeza que tem cochonilha de raiz em todas as suas rosas do deserto aí. Se você tirou 2 rosas do deserto e você viu cochonilha de raiz e as outras você observou que está com caudex desidratado, que não está se desenvolvendo, pode ter certeza que as outras também estão infestadas de cochonilha de raiz. O senhor Aldari, ele disse uma coisa muito interessante também aqui, ó, sobre a farinha de osso. Na verdade, gente, as cochonilhas de raiz,
elas se reproduzem muito aí quando a alcalinidade ou quando o pH do substrato da sua rosa do deserto não está neutro, ok? Então isso aí é muito interessante. E o que vai neutralizar aí, fazer com que esse substrato esteja com pH neutro? É o cálcio. O cálcio você vai conseguir ele aí através da casca de ovos, ou você vai conseguir ele também através da farinha de ossos, né? Ou o fertilizante que você utiliza. Eu te indicaria utilizar aí o fertilizante regularmente, todos os meses, fazer a fertilização radicular, fertilização foliar também na lua correta, e você vai conseguir aí eliminar as cochonilhas de raiz. Eu, pelo menos, nunca tive problema com cochonilha de raiz. Sabe por quê? Porque eu sigo rigorosamente as 5 regras de ouro do cultivador, né? Então, se você segue também rigorosamente, né, faz aí a fertilização aí na sua rosa do deserto. No caso, são as 5 regras de ouro e os 5 hábitos do bom cultivador. Se você seguir isso aí, você não vai ter problemas aí com cochonilha de raiz. Agora, as cochonilhas dos galhos você pode ter sim, ok? Isso aí é meio que inevitável, mas já ensinei para vocês aqui como acabar com as cochonilhas de galhos de carapaça e cochonilha de raiz também, ok? Vamos lá ver alguns comentários aqui, nossa live já está chegando ao fim. O SBP tem que ser a base de água. Olha, eu acredito que o SBP, ele é sim a base de água, ok? Mas é muito interessante uma coisa que o André disse aqui, ok? Utilize sempre pesticidas à base de água para não prejudicar aí as suas rosas do deserto, ok? Então, gente, olha só, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Deixa eu ver o horário aqui, vamos terminar um pouquinho mais cedo, porque o assunto não é um assunto muito complexo como os outros nós tivemos anteriormente, ok? Já quero te convidar aqui para você estar presente na próxima terça-feira, onde nós vamos estar falando sobre outras pragas nas rosas do deserto, ok? Nós estamos fazendo aí uma série de lives só para falar das pragas nas rosas do deserto. Se você perdeu alguma aí, corra lá no meu Facebook ou assista aqui no Instagram também, ok? Eu tenho certeza que vai ajudar aí no seu cultivo. Se você me seguir aqui e seguindo as minhas dicas de cultivo, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado com as rosas do deserto. Ok? Então, muito obrigado pela sua participação, por ter ficado aqui comigo até o finalzinho. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a sua vida. E na terça-feira que vem nós vamos estar aqui no mesmo horário. Se Deus quiser, não vai ter acontecido esses imprevistos que nós tivemos hoje. Ok? Muito obrigado, um abraço, fique com Deus e que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.